Fala, meus queridos, vamos bater um papo hoje sobre crime impossível, previsto lá no artigo 17 do Código Penal. E a própria nomenclatura é muito clara, muito específica. É a impossibilidade da consumação do crime. É o crime impossível. Ou seja, o delito ele vai possuir esse caráter impossível quando houver a ineficácia do meio ou a impropriedade absoluta do objeto. Então vamos ver aqui o que diz o artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, ok? Então fala-se em uma causa de exclusão da tipicidade, exigindo várias teorias acerca da sua aplicação e da sua ocorrência. Então vamos aqui a essas teorias, Temos basicamente quatro teorias, na verdade, que buscam explicar a punibilidade do crime impossível. É a teoria subjetiva, a sintomática, a objetiva pura e a objetiva temperada. Essa objetiva temperada é que o Código Penal adota, mas vamos passar por cada uma dessas teorias. Na teoria subjetiva, o agente ele deverá ser punido porque demonstrou intenção de praticar o crime. Então é subjetivo do próprio agente. Se ele teve essa intenção, então ele deve ser punido. Por outro lado, nessa teoria sintomática, o agente ele deve ser punido pela demonstração de periculosidade. Já a teoria objetiva pura afirma que o agente não deve ser punido, seja absoluta ou relativa à inidoneidade do meio ou do objeto. Então essa teoria objetiva pura relativiza muito a questão do objeto a ser utilizado. E por último, que é a teoria adotada pelo Código Penal, é a teoria temperada, ou seja, o agente somente não será punido se a inidoneidade do meio ou do objeto for absoluta. No caso da teoria objetiva pura, se houver essa ineficácia relativa ou até mesmo essa inidoneidade do meio relativa, aí sim não vai haver ainda a punibilidade. É diferente do que ocorre na teoria temperada, tem que ser absoluta, ok? Então, caso seja relativa, haverá o crime tentado ou consumado. E essa teoria temperada é justamente a adotada pelo Código Penal. Então, beleza, o crime impossível ele ocorre quando houver a ineficácia do meio ou a impropriedade absoluta do objeto, não é isso? Então, vamos agora entender o que é essa absoluta ineficácia do meio. E a primeira parte do artigo 17 fala acerca dessa absoluta ineficácia. Ou seja, note que o meio de execução do agente para aquele crime não pode trazer nenhum resultado. Então imagine a situação de, por exemplo, uma arma de brinquedo ou uma arma defeituosa ou até mesmo uma falsificação grosseira. Mas nesse último caso da falsificação é importante ter atenção na súmula 73 do STJ, que ela diz o seguinte, a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Então existe essa exceção lá na súmula 73, é importante ter atenção a ela. Já a impropriedade absoluta do objeto está lá presente na segunda metade do artigo 17, ou seja, inexiste o objeto material do crime. É simplesmente isso, não existe o objeto material do crime. E o exemplo mais claro disso aqui é matar uma pessoa morta. Então não tem ali o objeto jurídico protegido, ok? Outro exemplo interessante para fixar essa questão da impropriedade absoluta do objeto é no caso de ação abortiva, em que é realizada por mulher que não está grávida. Então não tem um objeto ali do crime. E é importante você ter em mente que o flagrante preparado, o flagrante provocado, o crime imputativo por obra do agente provocador, o crime de ensaio ou delito de laboratório em que o agente é induzido pela polícia ou por um terceiro a praticar o crime, torna-se impossível. Então, nessa situação em que ocorre um flagrante preparado, um flagrante provocado pela polícia, enquadra-se no crime impossível. Então, é o que prevê até a súmula 145 do STF. Diz o seguinte, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, por exemplo, se o policial, com o objetivo de prender um traficante de drogas, se passar por um comprador, não haverá flagrante preparado, tendo em vista que ele está respaldado pelo artigo 33 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, afirma que é um misto alternativo, São várias ações penais em que a pessoa pode se enquadrar dentro do crime de tráfico de drogas. Ou seja, antes da venda propriamente dita, o agente ele já estava praticando crime. Ou seja, ele havia em depósito, que é uma das hipóteses de tráfico de drogas, ele havia em depósito, então guardava as drogas para futuramente haver a mercantilização desse objeto. Então, nesse caso, não haveria aí o flagrante preparado, nesse exemplo em específico.
ok? E no caso de monitoramento eletrônico, torna o crime possível? Ou seja, em caso de furto nos comércios que possuem sistema de vigilância e de segurança, a jurisprudência dos tribunais superiores entende no sentido de não haver o crime possível. Ou seja, o monitoramento eletrônico dificulta o furto, mas não o torna impossível. Então já exclui essa possibilidade, esse enquadramento no crime impossível, tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a compreender o crime impossível. Lembrando que eu escrevi um conteúdo bem detalhado lá no nosso site, destrinchandodireito.com. Vou deixar aí na descrição e também no comentário fixado o link do artigo, tá bom? Caso você queira fazer uma leitura mais calma e mais aprofundada sobre o tema. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!